Alô, alô? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui nessa live. Olha que bacana. Olá, Alexandre. Boa noite. Luzia. Que bacana vocês aqui. Fico muito feliz. Olha só, vou até acenar aqui para vocês. Que legal. Olha só que bacana. Opa, o Capeixoto entrou na área. Ana Lu tá na área também. Que delícia, muito bom, pessoal. Hoje vai ser uma live espetacular, espetacular. Já já eu vou chamar a Ana para entrar aqui com a gente, hein? 2 minutinhos eu tô chamando a Ana, deixa o pessoal entrar aqui pra gente recepcionar a Ana de forma calorosa, porque é um ser de luz, ela merece, vocês vão ver, pessoal. Vai ser muito bacana. Olha o Luiz Peixoto também entrando, a Lígia, Luzia mandando aí, ó, coraçãozinho. Que legal, pessoal. Karina, Wanda, olha, Giovanni, que prazer, Giovanni, ter você aqui nesse espacinho nosso aqui digital. Muito feliz aqui de estar com você. Muito legal, muito bacana, pessoal. Já já vou receber aqui uma pessoa top, super especial para falar de um tema fantástico. Eu, por exemplo, assim, pessoalmente eu adoro esse tema comunicação, as formas de se comunicar, e eu não poderia ter aqui uma pessoa mais especial do que a Ana para falar com a gente sobre esse tema que vai contagiar, não é contaminar não, é contagiar vocês. Vou acenar aqui para quem está entrando, olha que legal, Vani entrando aqui também, olha, sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito legal, muitos me pediram assim, Rafa, coloca um pouquinho mais tarde para eu conseguir entrar, eu trabalho até às 8, 7 e meia, aí dá tempo. Perfeito, o importante, essa live, pessoal, é para vocês, a gente está aqui, a Aninha veio aqui, a gente vai passar para vocês informações super bacanas, vai ser um bate-papo aqui super, uma fluidez nata, vocês vão ver. Ana Lu entrando com a gente aqui também, Vani também. Oi, Ana, tá aí. Mentor, Marcelinha tá aqui com a gente também, uma grande mentora, amiga, profissional, nota 10. Fico muito honrado em tê-la também aqui, Marcela, muito feliz aqui com a tua presença. Muito bacana. Olha só, pessoal, 1 minutinho, hein? 1 minutinho eu chamo a Ana aqui pra vocês, hein? Olha lá, hein? E pessoal, aproveitem, passe aquele aviãozinho aí, ó, já manda aquele aviãozinho, porque hoje a live vai ser surreal. Vai ser uma live excepcional e vocês vão ver, hein? Aquilo que eu cumpro, ó, olha, aquilo que eu prometo eu cumpro, hein? Vamos lá. Olha a Denise aqui também. Oi, consegui achar vocês. Maravilha! Legal. Marcelinha, Rafa, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Graças a vocês, Marcelinha, a gente só tá conseguindo fazer e chegar em mais gente, né? Graças a pessoas como você aí, que prolifera aí um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa comunicação. E é o que a gente vai falar hoje. Ricardo Matheus também com a gente, um outro coach aí famoso no mercado. Muito legal, Ricardo, ter você aqui, diretor lá do IBCI. Muito legal, Cleiton também, ó, falar em IBCI, chegou o Cleiton também, grande diretor do IBCI também, companheiro aí, um par meu lá, muito legal. Feliz, pessoal, de ter vocês aqui. Muito bacana. Aí, ó, muito legal. E, pessoal, é agora, hein? Eu vou chamar aqui uma pessoa nota 1000. Ela não é 10, não é 100, ela é 1000. Muito bacana. Vocês vão... Perfeito. E olha, pela primeira vez aqui a live em 5 minutos viralizou aqui, ó. Efeito Ana Lúcia. Que bom tê-la aqui com a gente. Fiquei muito feliz, honrado em ter você nessa live. Foi um momento super esperado, você sabe que é de coração. É uma admiração muito grande que eu tenho por você, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Eu queria que você falasse agora, porque a noite é tua aqui. Nossa, mas que coisa boa. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada com toda a sua fala e
eu tô muito preocupada, né? Porque você fez uma propaganda aí que eu adorei, mas tomara que a gente dê conta de fazer muita coisa boa. Rafa, a gente comenta, né, que a nossa amizade foi um presente que a vida nos deu, e eu não tenho dúvida que a vida profissional acaba selando tudo isso de uma maneira também muito gostosa, essa proximidade profissional e essa alegria da gente poder estar aqui e falar desse assunto que para a gente cai tão bem, né, Rafa? E a noite está aqui começando para a gente falar desse tema que é tão rico, tão polêmico e que pertence a todos nós, né? Pertence a todos nós. E a nossa história começa lá com os talentos, né? Com todo o pessoal da nossa formação, que foi uma riqueza. Acho que a gente também pode transitar um pouquinho aí hoje por essa fala, mas falando também desse acesso à comunicação. A minha história me deu a oportunidade de estudar esse tema que eu acho que eu nem sabia que eu era tão apaixonada e que cada vez mais foi sendo objeto do meu amor, do meu envolvimento, e hoje falar sobre comunicação é um grande desafio, né? A comunicação não é um lugar estático, a comunicação é um movimento constante, envolve muita coisa, mas sem dúvida, eu acho que esse olhar que a gente tenta fazer com que seja precioso e muito, muito zeloso, né? Esse olhar com muito respeito para aquilo que é a comunicação, a conexão humana, acho que a gente pode arriscar aqui hoje algumas falas, né? Meu marido, queridíssimo, meu amor, entrou. A Patrícia Rafa, a nossa amada Patrícia do nosso... Nossa, é uma saudade imensa aqui. Que coisa boa, a Vanelli está aí, minha querida amiga, colega, uma fono espetacular. Temos várias pessoas aí com a gente, Denise lá de Araraquara, muito legal. Uma riqueza estar aqui no meio desse monte de gente que a gente queria abraçar, né, Rafa? Com certeza, Ana. Eu acho que, nossa, desde que nós fizemos a formação com vocês lá na ilha, um abraço aqui para todo o corpo ali de docentes, que para mim ali são professores, são instrutores, são pessoas que, nossa, ali o Yuri também, eu sempre mando um abraço para ele, um parceirão, assim, um coach ali, mentor, é um parceiro mesmo de negócio. Abraço para todos e saudade, né, Aninha? Luzia está aí, que fez a formação junto com você, queridíssima Luzia. E vamos embora, vamos lá, vamos falar sobre esse nosso tema, vamos para perguntas possíveis, vamos para tudo que a gente quiser explorar sobre isso, Rafa. Então, Aninha, já para começar, o que eu queria que você fizesse? Primeiro, a curiosidade de alguns aqui, tá? Que passaram em background. Quais são os pontos fortes da Aninha? Porque ela fala tão bem, de forma fluida, com conteúdo bacana. Todo mundo curioso aí, tentando ali se aproximar dos teus pontos fortes. Olha, os meus pontos fortes, a gente quando recebe, né, a avaliação dos pontos fortes, aliás, não dá para deixar de falar, Rafa, que vai ter uma turma agora em agosto, hein? Ainda com algumas possibilidades de vaga lá, a Iner super montando uma turma riquíssima aí. Mas, enfim, quando eu fiz a avaliação, é muito interessante, né, Rafa? Porque a gente olha para os pontos fortes, eu até achei que comunicação pudesse estar entre os meus primeiros, por eu gostar tanto, e eu fui entender meus pontos fortes e entendi que eles eram realmente meus. Hoje eu não largo deles por nada, não quero que ninguém nunca nem mude nada do que ali me descreve ou me realiza, né, como pessoa. Mas meus pontos fortes são, primeiro, estudioso, que é o learner em inglês, que eu gosto mais da palavra em inglês, sabe, Rafa? Porque ela é um aprendedor. Eu acho que às vezes a gente tem aqui o estudioso mesmo, meio como alguém mais silencioso e que talvez não seja a nossa cara, né? O segundo é positivo, eu concordo que a minha positividade, talvez ela esteja muito forte na minha comunicação, eu sou muito grata a ter esse jeito positivo de ver a vida e adorei quando eu soube que isso era um talento, sou muito grata a ele. O terceiro é o
é o carisma, né? Que também, para mim, foi uma surpresa. Eu falei, nossa, que legal, eu tenho isso, e isso é um talento. E aí, quando eu descobri que eu podia usar isso intencionalmente para que eu pudesse ter as minhas boas conquistas na vida, foi uma riqueza. No quarto, eu tenho desenvolvimento, que tem uma relação direta com desenvolver pessoas, e quinto, individualização, entender um pouquinho como o outro é. Eu acho que esse quinteto me faz, na verdade, ser uma grande apreciadora e uma grande estudiosa da comunicação, e eu gosto muito de me comunicar, e você, né, colocou que eu me comunico bem, mas é que eu acho que a comunicação ela faz parte da minha vida, da minha família, desde a minha mais tenra infância. Então, eu acho que ela é um exercício, além de um olhar, uma observação constante. Então, por isso que eu acho que ela faz parte de mim. Né? Mas esses são meus 5. Então, estudioso, positividade, carisma, desenvolvimento e individualização. Esses são meus top 5. Olha, estamos aí aglutinados no estudioso e positivo, hein? Ó, eu e você, eu também tenho uns top 5 aí, ó. Por que será essa empatia tão profunda aí? Muito legal. Pois é. Ai, que delícia. Fernanda, querida psicopedagoga incrível que eu conheço, maravilhosa, faz um trabalho ímpar, vale todo mundo seguir, fala de educação como ninguém. Que legal. Vamos lá. Que legal, vamos lá, Aninha. Olha, esse povo que tá entrando aí, pessoal, ó, Zirlei Seabra entrou, a minha sogrona não perde uma, Ana, tá aí direto com a gente, meu pai, toda uma família toda, né? Ainda mais quando eu fiz a tua propaganda, né? Olha que responsabilidade, viu? Olha só, hein? E aí, Aninha, eu fiz aqui, ó, anotei aqui um pontinho, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas durante a semana me fizeram ali, Rafa, acho que é legal perguntar isso, né? Já que você vai falar de comunicação, o que a gente faz, né? Como que a gente se torna um bom comunicador? Como você colocou, você não tem comunicação nos top 5. E eu sou prova aqui, viva aqui, e vejo aqui você como uma excelente comunicadora, né? Opinião unânime lá naquela sala lá, e a gente que é aluno fica ali um conversando com o outro, e muito bacana isso. Que barato. Como é que a gente faz para nos tornarmos um comunicador? Que bom, ótimo aí, Aninha. Rafa, é muito legal isso que você falou, porque o que eu penso assim, quando a gente pensa num dicionário Gallup, né, não necessariamente a comunicação ela menciona só a comunicação falada. Eu acho que quando a gente pensa num dicionário Gallup, muita gente que tem comunicação, a pessoa ela é super incrível para escrever, ela é super incrível para montar histórias, até para verbalizar. E muitas vezes ela tem uma comunicação sequencial, mas ela não gosta muito de falar em público. Então, não necessariamente é isso, né? Então, isso foi uma compreensão para mim bem importante. Então, não necessariamente o talento comunicação, ele tem uma relação direta com falar em público ou esse bate-papo, né? Pessoas que têm o talento comunicação, como eu disse, podem se comunicar incrivelmente até pela arte, né? Por um livro, por uma música, enfim. É uma maneira de você conseguir transformar em palavras ou em símbolos aquilo que você pensa, aquilo que é tão abstrato. Agora, quando você me pergunta, né, como a pessoa pode se tornar uma boa comunicadora, eu acho que quando a gente pensa em boa comunicação, Rafa, o primeiro ponto, e que para mim é muito, muito, muito importante, é assim, como eu comecei falando para você, né? A comunicação ela não é estática. Quando a gente fala, a gente tem que falar para alguém, né? Quando eu falo, se eu falar pensando só em mim, se eu falar pensando, nossa, será que eu estou chegando bem? Será? Possivelmente isso possa gerar até uma preocupação tão grande com a forma, consigo, que você acabe não atingindo o outro. Sempre que eu estou fazendo, e o meu trabalho, o meu dia a dia, tem um trabalho bastante enfático nisso, em trabalhar comunicadores, trabalhar líderes, trabalhar pessoas que querem aprimorar a comunicação, não necessariamente só para falar em público, às vezes famílias, casais, grupos pequenos, é barato como as pessoas hoje buscam, né, essa questão. Eu penso que a comunicação ela tem que estar muito bem avaliada na intenção, né? Então, assim, o que eu
o que eu gosto quando eu estou aqui é de poder levar isso que é um objeto do meu estudo para um monte de gente. Então, o tempo todo eu estou muito conectada, pensando, puxa, será que isso pode ser interessante? Aquilo pode ser interessante? E é lógico, né, Rafa? Eu acho que faz parte também do treino, onde a gente vai se expondo, né? Eu vivo falando, já houve momentos que eu fui me expor em público que eu falava, meu Deus, e se eu, né, desmaiasse agora, saísse daqui? Então faz parte, assim, de correr riscos também, mas sempre de se preparar. E aí, Rafa, eu acho que, e hoje isso é meu maior objeto de estudo, né, e de criar ferramentas para isso, eu penso que a gente é uma síntese de vários detalhes, mas pedagogicamente ou didaticamente eu sempre tento dividir entre forma, né, então tá mais naquilo que eu me exponho no corpo, desde a roupa, como eu trabalho as minhas expressões, que não pode ser muito artificial. Tem pessoas que falam, tem que articular muito. A gente nem consegue pensar nisso enquanto fala, ficaria muito artificial, mas existe isso, existe a necessidade de conhecer, né? E muitas vezes de perguntar para alguém como eu estou chegando para o outro. Existe a questão da mente, é o corpo que fala, né? É a mente que vai elaborar aquilo que ela quer dizer. Mas tem um detalhe a mais, né? Que é a ânima, que é aquilo que anima, que leva a comunicação, Rafa. E aí eu penso que você pode pegar as mesmas palavras e colocar na boca de duas pessoas, a mensagem que chega é diferente, né? Ou você pode pegar, né? Você pode, em duas palavras, num mesmo momento, elas podem ser parecidas, mas se eu falar com uma intenção diferente, você pode ali falar, nossa, eu nunca tinha te visto brava assim e tal. Então, existe essa ânima, essa energia que a gente, talvez a palavra energia fique um pouquinho, né, transcendental demais, mas eu acho que não tem outro caminho, eu acho que é a síntese disso. E lembrando, eu gosto muito sempre desse conceito, né, Rafa, que comunicação, ela é a ação de deixar comum. Então eu não preciso ter fala. Um olhar deixa comum muita coisa que pode falar mais alto do que aquilo que eu estou dizendo. Então, se você pergunta para mim, Ana, você pode me ajudar? Eu falo, posso, né? Então, eu estou dizendo que eu não posso, embora a minha palavra diga que eu posso. Então, é muito interessante a gente ver esse tipo de sintonia, mas é muito interessante a gente ver o quanto, de uma maneira geral, a gente conhece pouco da gente como comunicador, Rafa. E eu acho que aí mora o maior problema, sabe? Não, com certeza, Ani. E pegando um gancho no que você falou, né? Eu acho que quando eu olho assim a comunicação como um todo, e eu sou uma pessoa que veio de tecnologia, né? Então eu olho hoje esse novo cenário movido à tecnologia, né? Que a tecnologia como um meio, né? Mas é super importante eu me colocar que a tecnologia por si só, ela só é o meio, né? Ela leva aquela comunicação, mas o quão a nossa expressão está fechada, o quão nós passamos aquela expressão, né? É o que vai corroborar, encapsular aquela mensagem até chegar na outra pessoa, né? E aí, pegando aqui, ó, já engato aqui numa segunda pergunta para você, que diz respeito justamente a esse cenário que nós estamos passando hoje, onde você tenta comprar webcam e não consegue mais, né? Que loucura, né? Que loucura. Eu estava conversando esses dias com um representante da Logitech, né? E ele falou comigo, ele falou, Rafa, no Brasil só a partir de setembro, né? Que a Logitech tem considerada a melhor câmera aí do mundo, que saiu recente. E eles disseram que os Estados Unidos, hoje a produção está totalmente dedicada para os Estados Unidos. A América do Sul só a partir de setembro ou outubro. E os principais players. Então, assim, você vê o quanto o mundo tá mudando, né? E aí eu te pergunto, essa comunicação que a gente exerce através do meio digital, quais são os principais obstáculos, inibidores? Seria o excesso de informação também, que cria um certo ruído? O que a gente poderia caracterizar aí para facilitar um pouquinho o entendimento de quem está nos escutando aqui? Eu penso, Rafa, que a gente sabe pouco da nossa comunicação no tete-a-tete. Então, hoje, nós viemos para uma situação... Por que eu digo que a gente sabe pouco? Porque o nosso olhar, ele é muito habilidoso em falar, aquela pessoa é assim, aquela é assado, olha aquele ali, e você como é? Eu?
Eu não sei. É muito difícil a gente entender como a gente se expressa, quem a gente é. Então, esse é um ponto. Mas quando a gente traz isso para a tecnologia, o que eu percebo, né? Que mudou, que a gente está aprendendo. Por exemplo, o que eu vejo muito dentro do mundo corporativo, tem pessoas com muito medo, muito angustiadas em fazer reuniões à distância, porque aquela pessoa que falava pouquinho, falava às vezes junto com outro, quando ela pega a palavra aqui, ela está em exposição. Ela está totalmente em exposição. Tudo para ouvi-la, né? Os nossos tempos de escuta aqui são outros. Se acontece isso, ó, aqui é uma imensidão. Então, o tempo, a maneira como a gente está lidando com a sequência da fala, com aquilo que a gente tem para apresentar, inclusive as pessoas dizendo que elas sentem necessidade de estar muito mais preparadas para aquilo que elas vão levar, porque senão cria esse tempo e cria um gap, uma defasagem comunicativa. Então eu acho que essa comunicação aqui, ela exige sim, ela exige mais da gente, inclusive exige mais da voz. Como eu cuido muito de reabilitação vocal, eu tenho uma sequência de pacientes disfônicos voltando a ficar sem voz, que já estava até de alta, de tanto que a gente usa uma expressão vocal maior para, eu não digo nem para se fazer entender, mas eu acho que para gerar toda a expressão corporal, toda uma intenção que antes a proximidade gerava e que agora a gente tem que usar outro recurso. Então, acho que a gente está aprendendo, acho que a gente está ficando mais organizado, né? Acho que a gente está pegando mais a palavra, olha lá, Ilaí, acho que a gente está... Ah, que delícia, queridona! Eu acho que a gente está pegando mais a palavra... com mais cuidado, a gente está se vendo mais exposto e a gente está tendo a oportunidade de se ver de fora, como nós nunca tivemos. Exato. Exato. Então, isso propicia um autoconhecimento maravilhoso. Inclusive, a gente pode observar que a gente tenta chegar no melhor que a gente pode para o outro e a gente, muitas vezes, não usa esse recurso no dia a dia, né? E seria incrível se a gente pudesse usar esse recurso do nosso melhor em todos os sentidos do dia a dia, né? Desde família até os mais próximos. Não, e eu vejo assim, a percepção que eu tenho, eu navego muito em redes sociais, até para ter um conhecimento maior, e aí de LinkedIn, a Facebook, a Instagram, até para poder sentir como é que tá, e ter mais inputs, né? Eu tenho input também, é o meu sexto, então informações eu tento buscar. Input, pessoal, um ponto forte, que eu transformei em talento aí, né? Um talento que eu transformei em ponto forte, né? Exercitei bastante aí ao longo do tempo. E aí, super bacana é que eu vejo que as pessoas realmente elas estão mais assim propensas a opa, eu estou mais exposto na rede. Eu não posso sair colocando, falando de todo mundo, falando de tudo. De repente eu tenho que ter um pé mais atrás aqui, eu tenho que ter um conhecimento maior. Eu vejo isso por quê? Porque no passado, e o passado que eu digo, né, não tão longínquo, mas por causa do Covid, trouxe um futuro presente, né, digamos assim. E aí eu vejo o seguinte, no passado o Facebook chegou a um ponto que você via todo mundo colocar de tudo ali, né? Desde prato de comida, isso e aquilo, e falar que o mundo é maravilhoso, isso e aquilo. E eu vejo as pessoas agora publicando mais conteúdo. Eu vejo as pessoas mais preocupadas em tornar o Facebook uma ferramenta extensiva do seu trabalho. Porque hoje todo mundo percebeu que a web, ela virou uma grande companheira ali, um ferramental muito importante na nossa promoção, né? E eu vejo isso. Então, eu acho que, pegando um link no que você falou, sim, eu tenho essa percepção que as pessoas estão mais conscientizadas ali de que o meio digital, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Eu sempre vi no LinkedIn todo mundo mais cauteloso, mais respeitoso, porque o LinkedIn dizia, remete muito a trabalho, a pessoa de RH, isso e aquilo. E agora eu vejo também uma certa mudança também nas redes, uma percepção minha. E aí eu já pego aqui essa questão de percepção e trago aqui um pouquinho para um olhar diferente, que é o seguinte, ó, essa pergunta é minha, tá? Não foi de ninguém, não. Olha, aqui, pessoal, não tem nada combinado, não. Eu fiz aqui 5 minutos antes da live, eu falei assim, nossa, eu vou escrever aqui algumas coisas que eu também gostaria de perguntar para a Ana e aquelas pessoas que me
comunicaram, me deram os inputs no WhatsApp, né? A gente sempre conversa. E antes de fazer a pergunta, eu peço para esse povo aí clicar nesse aviãozinho e mandar para todo mundo, porque não é todo dia que a gente tem uma especialista no tema, uma live excepcional. Olha, a roupagem da emoção, ela pode atrapalhar o genuíno na fala? Olha só que legal. Olha, ela pode atrapalhar e ela pode auxiliar, né? Então Boa. a gente tem que mandar uma beijoca para o Marcelo Cardoso, querido da Bahia. Vamos sim, olha. A emoção, ela tem uma relação muito, muito forte com, muitas vezes, fazer com que a gente perca um pouco da nossa racionalidade. Então, se a gente fica muito bravo, ansioso, com medo, e os medos de falar em público são muito extremos, né? Porque as pessoas não sabem o que o outro do outro lado está sentindo ou pensando. Se você está falando numa plateia grande, que agora não está acontecendo, mas se alguém boceja, a sensação que dá é que está horrível, que todo mundo está com sono. Então, existe muito essa relação do medo, né, do falar. O medo, por exemplo, ele tira muito a capacidade do raciocínio, da sequência de fala. Então, aquele, ai, meu Deus, me deu branco e tudo mais, ele tem uma relação direta com isso, da pessoa perder a sequência de como ela pode raciocinar. Agora, também um pouquinho de medo deixa a gente num estado de alerta bem importante. Deixa a gente num estado de alerta importante, Rafa, porque você aumenta a sua percepção, você aumenta a sua sensibilidade. Agora, existe uma quantidade de emoções que elas podem impulsionar, mas emoção precisa de autocontrole. E autocontrole a gente só consegue num processo muito grande. Não existe esse passe de mágica. Põe a mão aqui, faz aquilo que você vai... A pessoa vai achar que você é confiável, né? Eu sempre falo, não dá pra gente criar um personagem e achar que isso vai vender confiança. Isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Levi também, da nossa turma aí. E eu vi a Branca Levi, Barão também entrando, querida. Essa questão de vender uma imagem de confiança, eu digo que é uma casca de semente que não tem a semente dentro, né? Então, achar que a gente vai enganar o outro, na verdade a gente está enganando a si mesmo. A gente consegue identificar quando alguém está enrolando. E é incrível, sim, porque às vezes as pessoas procuram esse passe de mágicas na comunicação. Como eu faço para parecer confiante? Então eu sempre digo, no meu trabalho, eu quero sempre que a pessoa possa encontrar a própria confiança. E isso é um processo. Isso a gente não faz num passe de mágicas. E encontrar confiança também não é um lugar estático. Encontrar a confiança é um processo, porque dependendo do lugar onde você vai falar, com as pessoas com as quais você vai falar, o assunto, a quantidade de tempo, tudo isso vai variar. E tudo isso varia a emoção. É lógico que existe, é muito interessante, porque você pode dar a mesma palestra em lugares diferentes, e já aconteceu comigo isso algumas vezes. Você chega e faz uma palestra e aquele público é envolvido e se envolve e aquilo cresce, e você chega muitas vezes com a mesma palestra para outro público, e muitas vezes na mesma empresa, e não cria a mesma conexão. Então, eu acho que muitas técnicas de comunicação, talvez elas vendam um possível controle do outro. A gente não tem controle do outro, né? A gente tem um controle da gente, e olhe lá, porque a gente não é dono do cérebro da gente. Quantas vezes a gente não quis sentir medo, tristeza, raiva e sentiu? Né? Exato. Então, a emoção ela pode nos auxiliar a partir do momento que a gente conhece ela. E a gente chama isso de maturidade emocional na comunicação. E é um desafio. Sem dúvida é um desafio. Manter essa coerência, essa síntese entre a forma como você vai falar, aquilo que você tem para falar, a emoção que você quer transmitir. Aí eu digo que a gente pode sempre tentar fazer o nosso melhor, mas não necessariamente garante que você vai fazer, porque você depende do outro. Olha o Evandro Guilherme, olha o Evandro aí, ó. Muito querido. Então, o seu melhor você tem que garantir, mas não necessariamente
você vai conseguir o controle do outro ou do externo. O legal é que sempre que a gente tenta estar no melhor da gente, a gente fica em paz com aquilo que a gente tem para entregar. E o melhor da gente nunca tem fim. A gente sempre pode se aprimorar em tudo que é referente à conexão humana. Porque comunicação é isso, né, Rafa? Ela é uma conexão. Se não existe conexão, a gente pode até deixar comum algum assunto, mas a gente não está criando essa memória, esse laço, essa conectividade, esse ânima que a gente falou, que está além daquilo que eu vou falar, né? Comunicação está para além, muito além das palavras, né? Muito, muito legal, que gostoso escutar isso. Um beijo aqui para todo mundo que está entrando aí. Ó. Olha só quanta gente entrou. Eu abaixo aqui às vezes, pessoal, porque eu vou anotando aqui as pessoas que vão entrando para a gente mandar um abração, né? Mas olha só, Elisandra entrou, Rosana, Silmar Sogrão entrou, Levi, Thaís, Paula, Evandro e agora, por último, Eliana. E aqui já estou atrasado. Até Angelene aqui entrou também, ó, para você, uma boa noite também, olha que legal. Live bombando. Muito bom. E aí, olha só que legal, eu vejo que na minha percepção de comunicação, durante toda a minha vida profissional, né, pessoal, eu vejo o quão importante ela é, porque todos os momentos que eu consegui subir um degrau foi por conta de exposição, de usar a comunicação ao meu favor. E eu tinha uma pessoa muito querida, que infelizmente não está mais com a gente, mas me deixou um grande ditado, que ela diz: Rafa, não adianta ser bom se ninguém conhece você, se ninguém sabe que você é bom, que você tem aquele ferramental que outras pessoas podem estar precisando em determinado momento ou outro, né? Então a comunicação, eu encaro isso como algo quase que sagrado ali, onde a gente realmente tem que desenvolver, porque quando a gente, na verdade, sai até da barriga da mãe, no momento do nascimento, o que a gente faz? A gente chora. E essa comunicação é a primeira comunicação com o mundo externo, esse choro, esse símbolo, né, de mostrar, olha, tô aqui, tô chegando. Né? Então, acho que é um carinho grande, né? A comunicação, a gente tem que ter por ela, né? Até quem não tem isso nos top 5, né? Até quem não tem. E você falou uma coisa muito preciosa, Rafa, porque não adianta saber, quer dizer, não adianta, pode até ser que a pessoa queira ser uma pessoa que acumula conhecimento, enfim, tudo é possível, ela, né, tem conhecimento, ela usa aquilo, talvez, como a gente falou, até para escrita e tal. Mas mesmo assim, a gente está falando aí de uma comunicação muito importante. Mas não adianta você saber se você não sabe colocar isso em palavra. E o que acontece é que a nossa estrutura de ensino, ela sempre preza muito o conteúdo, ela não preza o exercício da comunicação. Então, saber algo não quer dizer que a gente saiba falar a respeito desse algo. Exato. Você muitas vezes conhece pessoas que escrevem livros a respeito de um tema, quando elas vão falar sobre isso, elas não têm aquele envolvimento visceral. Agora, eu digo que a boa comunicação é para todo ser humano. A boa comunicação é para todo ser humano. Júlio, querido Júlio, entrou aí também, que alegria. O que acontece é que, de uma maneira geral, Rafa, o que eu tenho aprendido, a comunicação intuitiva, e tenho aprendido, eu digo, muito no meu dia a dia, trabalhando com as pessoas, a comunicação intuitiva, ela é muito legal, mas se a gente não olha para a comunicação nas suas variáveis em termos de expressão, como eu ajo quando eu estou bravo, como eu ajo quando eu estou com ciúme, como eu ajo quando eu estou feliz, se eu não conheço essas variáveis de emoção, se eu não conheço como eu me comunico, a possibilidade de eu fazer isso intuitivamente, ou mesmo quando eu tenho um grande conhecimento sobre algo, se eu vou só no intuitivo, se eu não modelo a maneira como eu vou transmitir isso, eu posso criar um grande problema, porque eu posso não ser compreendido, não criar envolvimento, e aí eu digo, a responsabilidade não está no outro, a responsabilidade está naquilo que a gente quer levar como palavra. Então, eu vejo que muitas pessoas às vezes falam, não, eu vou negar tal exposição, eu não vou fazer. Bom, negar uma exposição é negar uma oportunidade de crescer um trabalho.
Porque, independentemente de falar desse trabalho em público, a gente vai falar desse trabalho no tete a tete. E se a gente tem a oportunidade de olhar para a nossa comunicação, a gente vai expor isso de uma maneira mais aprimorada. Então, essas nossas habilidades, parece que só pelo fato de quando a gente nasce a gente chorar, e depois a gente aprender a falar, essa fala já está valendo para a vida. Para 95% das pessoas, não. A maior parte das pessoas não tem noção de como elas podem estar no melhor delas, de como elas estão se estruturando para o outro, de como elas usam pequenas referências, do olhar, da expressão, às vezes do se calar. Conversava com uma amiga esses dias e ela falou de uma cena de ciúmes de um casal. Ela falou, a namorada brigava com ele como se ele soubesse tudo o que ela estava sentindo dentro dela, né? Essa é uma das situações mais traiçoeiras da comunicação. Sim. Eu conversar com o outro acreditando que o outro está no mesmo ponto de comunicação que eu. Essa é uma das maiores armadilhas. Ou eu achar que o outro está pensando alguma coisa e ter a certeza que aquilo que eu interpretei é o que o outro está pensando. Rafa, que eu vou te falar, quase 100% das vezes não. A gente fica... essa pessoa pensa assim, essa pessoa pensa... Na maior parte das vezes a pessoa não está pensando aquilo que a gente interpreta que ela está pensando. Então, quando a gente vai para os problemas de comunicação, esses são os mais graves, né? E as pessoas também acabam confundindo, pegando esse gancho, uma boa comunicação com uma comunicação de autoridade. Então, eu também conversava com uma coach que tem como talento harmonia, e ela falava assim, eu fiquei muito angustiada quando eu vi que eu tinha harmonia. Ela dizia, porque eu queria ser mais enfática, eu queria ser mais incisiva, eu queria ser mais impositiva. E eu dizia para ela, falava... curta muito a sua harmonia, deixa a sua harmonia brilhar no auge da comunicação, porque se a gente consegue usar a harmonia como uma conexão entre os problemas, isso é legal. O problema é quando você se esquiva, não pega a palavra, ou você faz uma cara, né? Você fala, nossa, eu fiz uma cara que eu fiquei brava. A pessoa não está lendo a sua cara, ela não está no mesmo parágrafo que você. Ou então ela vai falar, nossa, a pessoa está brava, né? Ou então eu brinco, né? Mulher tem isso, né? Ai, olha que linda essa bolsa. Ainda ela acha que ela pediu a bolsa, né? Não pediu, ela só falou que linda. Das pessoas não, né? A pessoa que está do lado dela, o companheiro, o marido, não vai entender muitas vezes que é isso que ela quer. E muitas vezes a gente projeta essa culpa como uma falta de compreensão do outro. Por quê? Porque para mim está tão claro. Então, a gente tem que sair disso. A gente tem que sair da ideia de achar que está claro para o outro como está para a gente. Porque muitas vezes nem para a gente está tão claro, né? Verdade. Nossa, que preciosidade que você passou aqui para a gente. Eu fico muito feliz. E não só que eu tô vendo de coraçãozinho voando aqui, e de pessoas concordando. Olha o Júlio aqui, perfeito. Me vi dentro do que você falou. A Karina, esse é o erro. A Fê, perfeito. Olha só, então, ou seja, estamos em linha, a nossa comunicação está em linha. Estamos em linha direta. Muito coisa legal. Boa. Eu vejo também um ponto, Aninha, que eu costumo fazer. Toda live que eu faço, eu costumo, após a live, assistir aquela live. Tá? Por quê? Porque eu busco ter um olhar mais crítico, olhando aquilo que eu falei, será que fez sentido? Será que aquele foi o momento correto? A entonação da voz, será que ali foi... Porque esse preciosismo todo com a comunicação, ela faz parte, sim, um pouco do meu skill ali, de estar preocupado, mas não com o Rafael comunicador, mas com as outras pessoas receptoras. Porque eu quero, às vezes, né, passar uma mensagem, e será que eu passei aquela mensagem e a pessoa recebeu da forma que eu gostaria de que ela tivesse recebido, né? Tudo aquilo que eu elaborei. E às vezes peço muitos feedbacks, às vezes recebo aqui zaps depois da live. E aí, o que você entendeu, gostou e tal? Qual foi a tua percepção? Acho isso bacana, esse estudo da essa percepção. E aí eu venho até com uma frasezinha que diz que nós, às vezes, nós somos... Opa, mais uma pessoa aqui, ó, mandando mensagem.
Depois eu dou um alô para ela aqui. O que significa para a gente, Aninha, quando a gente diz o seguinte, o outro como reflexo do eu comunicador? Acho que é muito disso que você falou, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa, ela ficou brava comigo, mas eu só quis fazer um elogio. Mas, de repente, a forma, e aí vai muito do título, né, da nossa live, a forma, hoje em dia, ela representa muito, né? Porque a gente vê falar muito de conteúdo. Você tem que gerar conteúdo na internet, você tem que gerar conteúdo no LinkedIn para se expor, para ganhar autoridade. Mas a forma que você usa para passar e transmitir aquele conteúdo é tão importante quanto, né, Ana? Muito. Tem uma ferramenta que eu gosto de usar muito no consultório e que eu tive a oportunidade de ir pensando e desenvolvendo, né? Eu digo sempre que trabalhar com pessoas nos ajuda muito a desenvolver isso, que eu chamo de intenções e expressões, né? Não adianta eu ter a melhor intenção do mundo se a minha expressão é outra. E o que acontece é que eu acho que são 2 pontos importantes. Primeiro, olhar para aquilo que a gente fez, rever, é muito legal. Porque a gente olha e fala assim, nossa, olha aqui essa hora eu estava querendo falar isso e consegui, nossa, essa hora eu fiz uma expressão que não era o que eu queria, né? Quando eu uso essa ferramenta de intenções e expressões, eu falo para a pessoa, olha, eu vou te filmar uma hora sem você saber que eu estou te filmando, né? E aí eu consigo pegar a pessoa muito na expressão dela. Eu deixo lá o tripé, a câmera, e isso acontece. Várias pessoas que estão assistindo já passaram por isso. E aí é muito legal. Porque quando a gente pega a gente no espontâneo de verdade, a gente não acredita nas expressões da gente. Às vezes a gente vai falar de uma situação, a gente fala com cara de brava, eu mesma, as pessoas falam, nossa, você é brava. Eu falo, mas gente, eu não acho que eu sou brava. Mas quando eu falo de alguma coisa que me tira do sério, eu acho que eu tenho uma expressão de muita braveza. Então, não é que eu não posso ter, mas a questão é o quanto a gente vai querendo, aos poucos, treinar ou criar outras possibilidades de expressão para que isso não gere distanciamento. O inverso também. Por exemplo, na nossa cultura, uma pessoa que não olha nos olhos pode distanciar muito o outro. Então, o quanto essa conexão é importante, saber dos padrões culturais e tudo mais. Então, nos rever é muito importante. Agora, é muito comum, é muito louco isso. É muito comum, Rafa, a gente manter a mesma comunicação com a mesma pessoa, com os mesmos pares. Então, o que acontece? Aquele líder da empresa e aquele liderado. Então, eles já são esquisitos um com o outro. Eles não estão se comunicando bem, já rola assim meio que um ranço, uma coisa assim na comunicação. É muito difícil a pessoa resgatar essa comunicação e começar de uma outra maneira. Então, no meu trabalho, eu sempre falo, vamos tentar uma outra maneira, não necessariamente para você querer fazer diferente, mas para entrar por outro viés. Isso acontece constantemente entre marido e mulher, entre pessoas que estão em desavença, entre companheiros que estão em desavença. A pessoa está em desavença, ela já chega com o bico. Ela já chega esperando que o outro... Então, ela espera do outro um comportamento melhor, mas ela não sabe que ela não está dando. Então, isso é muito comum. Eu espero que você tenha um comportamento incrível comigo, mas eu não disponho desse comportamento bom com você. Mas você tem que entender. Eu te peço atenção, mas eu não te dou. Isso é uma coisa que acontece constantemente como falha de comunicação. E aí, eu até li essa semana um negócio tão interessante que doença em hebraico é você manter o mesmo círculo vicioso. Você fica doente a partir do momento que você repete o mesmo círculo de expressões, de comportamentos. Olha que interessante. Então a gente realmente adoece quando a gente não tenta outras alternativas de acesso. E eu estou falando aqui em relação à comunicação, né? As pessoas acabam ficando tristes, as relações
ficam apagadas, e como a minha intenção é muito boa, porque eu quero ficar bem com a outra pessoa, eu acho que eu estou passando isso como expressão, mas na maior parte das vezes não. Então, a minha intenção não está na minha expressão. Eu fico na minha, fico de bico, fico bravo e eu quero que você seja legal comigo. Então, e isso muitas vezes gera um jogo em muitas relações profissionais, pessoais, familiares, é muito comum. Então, qual é a minha intenção? É de ficar bem conectada a você? Então, eu tenho que sair só da expressão, eu tenho que verbalizar, eu tenho que falar, olha, eu quero me conectar, como é que a gente faz para resgatar essa conexão? E aí, o problema maior é quando o outro fala assim, mas o problema é você. Sim. Cria-se um loop, né? Cria um loop. Eu gosto muito da comunicação não violenta, que sugere, de uma maneira muito rica, dizer assim, quando você faz ou tem determinada ação comunicativa comigo, eu me sinto de tal forma. Pode até não ser sua intenção, mas eu me sinto assim. E aí a gente começa a perceber onde desencadeia um problema que muitas vezes no início pode ter sido uma relação muito bacana e que depois desencadeia, né, porque as pessoas não conseguem pegar esse fio da meada. É como se a responsabilidade ficasse sempre para o outro. O dia que você for melhor, eu também serei melhor. Não, então seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não é essa máxima que é incrível, né? Eu acho excelente essa máxima. Nossa! O Levi está colocando aqui pra gente, ó. Sempre fui chamado de bravo ou sério. Demorei um tempo para entender que era responsabilidade minha mudar essa impressão e que eu passava com as minhas intenções e expressões. Perfeito, Levi. Perfeito. Exatamente. E Levi tem harmonia nos top 5. Assim como um coach super querido meu que tem prudência e que foi taxado uma vida toda de um cara seco, conciso, muito objetivo, porque a prudência dele fazia ele sempre estar observando antes de falar. E parecia que ele estava sempre assim, né? Aí ele... Quando a gente pôde trabalhar isso, é mágico, né? E ele pôde, é mágico no sentido da pessoa falar, nossa, mas não é a minha intenção. A minha intenção é só me resguardar. Mas o que a pessoa está trazendo? Ele tem prudência com foco, com responsabilidade, então tudo muito numa observação extrema. A comunicação vai ficando fechada. Dentro dele, ele só está se resguardando. Mas o que a gente transmite a partir dessa intenção é responsabilidade da gente. Só que, como eu estava falando, a gente vai ter muitas vezes poucas oportunidades. Se a gente não para rever isso, a gente tem poucas oportunidades. E as pessoas vão nos lendo, se distanciando algumas vezes. E a gente achando que o problema está nas pessoas, mas na maior parte das vezes... Tá na gente, né? Rafa, e sabe que a coisa mais bonita do mundo é que são infinitas as possibilidades comunicativas. A gente não precisa ser de um jeito só. A gente pode ser muito autêntico e muito verdadeiro. Nós não estamos falando de fingir, nós estamos falando de buscar possibilidades, né? Experimentar um sorriso, experimentar um olhar atencioso, uma escuta atenciosa, experimentar uma gentileza, experimentar um ato, né, acolhedor, experimentar uma palavra bem elaborada, um zelo, um cuidado. Isso é uma infinidade de possibilidades. Experimentar, falar com propriedade sobre um assunto. Então, é uma infinidade, né? Uma quantidade de possibilidades, e às vezes a gente passa a vida ficando em uma só. Que pena, né? Exato, Aninha. E aí, como você colocou, eu acho que essa questão de experimentar é viver. Nada mais é do que viver. Quando eu experimento uma coisa, eu estou dando a oportunidade, me dando a oportunidade de viver aquele momento. Seja ele um momento diferente, né? Um momento não corriqueiro. Eu acho que isso tem muito... Eu vi até nas reuniões, eu lembrei aqui, é que a gente, quando fala de comunicação, fala muito em falar, em comunicar, mas a falta de também é uma comunicação. Como você bem colocou, né? Às vezes eu chego pro meu parceiro, né? Esposa, já de bico ali, eu tô quieto, mas eu já tô comunicando, eu já cheguei. Aí a pessoa fala, eu não falei nada até agora, você que veio, né? Com ofensas, chateado e tal.
você passou, você falou, porque a expressão é toda aquela comunicação, né? Eu vi um símbolo esses dias na internet, eu achei fantástico, que era o seguinte: era vários palitos de fósforo, né? Um do lado do outro ali, tinham mais ou menos uns 10 a 15 palitos. E aí a pessoa, foi um vídeo, e a pessoa acendeu o primeiro. E aí, como a gente sabe, consequência, ele vai se espalhando ao longo daquela reta até chegar ao último. Mas quando a gente tira um palito, um único palito, aquele fogo, aquela via, ela se interrompe. E aquele fogaréu, e aí eu associei isso muito à comunicação, né? Às vezes o clima tá tenso, e aí você quer falar, porque nós somos seres comunicantes, né? E aí a gente quer falar, o fato de eu segurar, eu já comuniquei. Ah, mas eu tenho que me comunicar. A quietude também é uma comunicação, tudo imensa. No momento certo, não é? Ela é algo imenso feita no momento certo, e ela é um problema também quando existe a ausência de uma fala, quando você fica quieto e parece que você está concordando com uma situação, quando o outro precisava de uma palavra. Ou a comunicação, o silêncio pode parecer algo que você ignora, né? Então, é nossa responsabilidade aprimorar a comunicação. A habilidade comunicativa ela é imensa. Se a gente deixa na mão do outro, a gente está criando um problema de relacionamento eterno. Se a gente deixa só na nossa mão, a gente também está criando uma soberba aí, achando que eu tenho algum jeito de controlar. É o lidar com a conexão, e isso quer atenção o tempo todo, uma constante atenção, né? O que dispara meus gatilhos? Eu não quero meus gatilhos, eles me fazem arrepender. Ou o que faz com que eu pudesse colocar uma palavra, isso é uma sequência, hein, Rafa, de pessoas reclamando. Você deve ver isso direto no seu trabalho, que é brilhante. As pessoas querem, eu perdi a oportunidade de falar. Eu queria falar, mas eu acabei não me arriscando. Falar, correr riscos, é importantíssimo. Quantos riscos a gente corre? A gente não está falando de inconsequência, mas a gente está falando de pegar a palavra, pedir licença, porque a gente corre risco, porque fazer algo diferente não é fazer sem medo, é fazer apesar do medo. Coragem é isso, né? Porque fazer sem medo, você não precisa de coragem. Agora, fazer apesar do medo, isso é um ato de coragem. Então, pegar a palavra, levar adiante, falar algumas coisas, explorar uma comunicação, criar uma conexão. Do mesmo jeito que o palito de fósforo, que você tira, interrompe, uma conexão que você faça pode voltar a acender todo esse caminho, não do lado negativo, mas daí do lado do brilho, né? Então, a quantidade de coisas maravilhosas, assim, que aconteceram na minha vida, porque houve pessoas muito interessantes assim que trouxeram, eu aprendi com elas, houve boas conexões e a gente manteve aquilo, e quanta coisa acontece. O Yuri fala uma coisa muito rica, né, que todo ser humano tem algo sempre muito interessante, e eu acho que é a gente que tem que saber ouvir, né? É a gente que tem que saber ouvir. E que legal a gente poder olhar para isso como um silêncio na hora de ouvir, um silêncio na hora de falar, eu não tenho nada a dizer, mas o cuidado com o silêncio quando ele faz você se omitir, não se dispor e achar que o problema sempre é do outro, né? Legal, eu adorei essa tua fala, porque eu, quando recebo um coach, às vezes ele fala, Rafa, eu tento falar com o meu chefe, mas ele não entende dessa forma e tal. Eu já disse dessa forma aqui e não funcionou. Eu costumo dizer para ele o seguinte, fulano, foi uma intenção não bem interpretada ou uma percepção mal compreendida? Ele, primeiro que ele tenta entender ali, né, para chamar a atenção dele, porque às vezes ele tá devagando ali, né, na situação dele. Calma, volta. Aí eu jogo essa frase aí ele volta, calma, deixa eu ver. Eu acho que eu não soube me expressar bem, não usei todo o arsenal. E quando a gente joga, fantástico, Rafa, fantástico, eu amei, uma baita sacada, porque você faz o outro parar e ter uma profundidade, né, de raciocínio. E quando a gente joga o peso, foi ele que não me entendeu, você fica paralisado, porque daí você não tem o que fazer. Agora, quando você fala, não, peraí, ainda que ele não tenha me entendido,
como eu poderia fazer melhor para que ele me entendesse? Aí você cria outra oportunidade para você, né? Enquanto a gente é vítima do outro, o vitimismo, ele gera um lugar de conforto, né? Ah, o outro não me entendeu. Só que ele gera um lugar de paralisia, e esse conforto, com o tempo, ele é muito angustiante. Então, eu digo para as pessoas, comuniquem-se, né? Ousem, criem oportunidades e tenham um zelo de saber o que vocês estão levando para as pessoas. Observem se a forma como vocês estão comunicando gera uma expressão bem intencionada, leve, suave, conectiva. Cuidem daquilo que vocês vão falar, né? Tenham intimidade com o assunto. Se a gente vai falar sobre algo que a gente não conhece, não tem como a gente falar com segurança. Tem que gastar um tempo, dá trabalho, mas é o que vai dar sentido para a comunicação, né? Então, estudar o outro, estudar às vezes uma relação, tudo isso faz com que a gente consiga se expressar melhor. E aí eu acho que a gente está usando um dom divino, que é esse de se conectar ao outro, né? A gente não vive sem isso, e a gente está percebendo isso mais do que nunca, né, Rafa? A gente não vive sem. E como? E agora todo mundo vai brigar comigo, porque eu vou vir com aquela frase, pessoal, a gente está chegando no final. Eu tô adorando estar aqui. Eu tô amando aqui. Poxa, essa live aqui poderia estender horas e horas, que eu ia ficar aqui só aprendendo, passando um pouquinho também das experiências que eu tive. Acho que com você, meu amor. Nossa, eu tô aqui em êxtase aqui porque a felicidade é tamanha, que eu considero um ator recebendo um Oscar, você aqui na minha live. Só pra você ter uma ideia. Que máximo, Rafa! E eu admiração. E eu admiro um tantão você também, o seu trabalho, a riqueza do que você faz, o quanto você desenvolve e cuida de pessoas, que nós estamos de chumbo trocado aqui, viu, Rafa? Muito obrigado. Aninha, deixa teus contatos aí, fala um pouquinho lá do Vozear, né? Acho que do seu trabalho, né? Deixa um pouquinho, a gente finaliza com essa sua mensagem aí, bacana. Ah, que legal. Quem quiser entrar em contato comigo, com mensagens aqui no Instagram, eu vou adorar. Eu faço trabalhos individualizados de comunicação, faço trabalhos em grupos, tenho vários lugares que eu tenho possibilidades, e um lugar precioso na minha vida é na Inner, né? A gente dá vários treinamentos e o trabalho com desenvolvimento de pontos fortes, que é um privilégio a gente ter podido ter a oportunidade, né, Rafa? E é isso, eu estou à disposição para uma boa prosa para quem quiser falar sobre comunicação e voz, que também é um objeto do meu estudo e que é uma grande paixão. Essas são minhas duas frentes e eu preciso de gente para isso, né? Meu trabalho não faz sentido se eu não estiver conectada a pessoas. Então as pessoas são sempre muito bem-vindas, é uma alegria. Eu vi aqui a Go Fitness, que é da Mari, minha amiga e irmã, que eu amo, e por isso que nós estamos nessa energia boa. Tem muita gente querida e gostosa aqui da vida, do coração da gente, né? Oi, como. Aninha, muito obrigado. Mandar um abração aqui também pro Alfeu aí, tá? Muito obrigado. Que delícia, aqui, obrigada. Hoje é aniversário de casamento, eu tô duplamente feliz aqui com essa live maravilhosa. Um beijo aqui pro meu amor, pra Fernanda. Que delícia, um beijo imenso, que coisa linda, que coisa linda. Curtam muito, falem muito. Obrigado. E deem muitas boas risadas. Obrigado, Aninha. Um beijo para todo mundo, para a gente encerrar pra bem vocês. Aqui. Corações para você. Parabéns. Viu? Um beijo imenso, parabéns para vocês. Curtam bastante. Tchau, tchau, querido. Tchau, todo esse pessoal que acompanhou e prestigiou. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.